Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O Carlos Bolsonaro está com sérios problemas com a Polícia Federal, essa que é a realidade. Eu vou contar tudo isso aqui para você e esse é um caso extremamente interessante, né? Porque o que acontece? Saiu aqui, ó, né? A Polícia Federal nega, né? O Carlos Bolsonaro vai à Justiça para reaver o porte de armas após negativa da Polícia Federal. Eu vou contar toda essa história para você. Essa história aqui, ela vem ligando uma série de supostos crimes e o resultado dela é impressionante. Você vai ficar assim surpreso, assim como eu fiquei. Eu falei, ué, por que é que o Carlos Bolsonaro não tem aí, apesar de não gostar dele, né? Mas por que é que não dão não devolvem aí o porte de arma ao Carlos Bolsonaro? Ele tentou outras maneiras lá, comprou uma outra arma, virou uma confusão, Lula partiu pra cima, assinou um decreto, ele foi proibido também. Eu fiquei assim, sem entender, eu falei assim, ué, mas por que é que o Kaká, por que é que o Carlinhos, por que é que o nosso amado Carluxo, ele não tem direito aí ao porte de arma? Eu sei também que ele é, de certo modo, uma pessoa um tanto que ensandecida, né? Mas, diante de tudo isso, a gente sabe das gravidades dos problemas que tem lá no Rio de Janeiro. Existe uma maneira, de certo modo, dele alegar na justiça como reaver isso aqui. Eu vou falar com essa possibilidade. É praticamente, né, analisando o contexto geral, é bem provável que ele consiga ter algum tipo de benefício. Eu vou contar isso aí pra você, mas porque realmente é uma história que realmente choca. Eu fiquei assim chocado com tudo isso. Mas vamos lá, o que aconteceu? Você só vai entender, pessoal, se você acompanhar o vídeo aí até o final, porque realmente é uma briga do Carlos Bolsonaro com a Polícia Federal, com um rapaz lá da Polícia Federal. Ele vai entrar até com um recurso contra esse rapaz lá, chefe da Polícia Federal, que está há mais de 14 anos. E aí, só com o passar do desenrolar da matéria é que você consegue entender o porquê que ele não tem momentaneamente o acesso à arma, ou praticamente ao porte de arma, e aí você consegue entender se você analisar toda a história. Por isso que é importante você acompanhar até o final para você entender por que é que o Carlos Bolsonaro não tem aí o porte de arma, tá? Essa que é a realidade. Provavelmente na casa dele ele deve ter a posse, que existe uma diferença, o porte e a posse, tá? A posse é para você, de certo modo, para você ter ali dentro de casa, no caso aí do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, ele deve ter dentro da casa dele. E o porte é para você andar para lá e para cá, e ele não tem essa possibilidade. Você vai saber o porquê, e uma confusão, a reviravolta nesse caso assim é realmente impressionante. Matéria de O Globo. Vamos lá, deixa eu ver como é que tá aí, se a matéria tá aparecendo para você. Sim, tá aparecendo aí, você já deixou um like, eu já me apresentei, se não me apresentei, vou me apresentar de novo. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda a sociedade. Seja muito bem-vindo, tá? Esse é um canal de esquerda. Às vezes os bolsonaristas acham assim, ele falou que é um canal de direita. Não, direito e política. Mas vamos lá, o que acontece aqui com Carlos Bolsonaro e o que ele pode alegar lá para poder reaver, de certo modo, esse porte de arma. Vamos lá, matéria do Globo. Carlos Bolsonaro vai à justiça para reaver aí o porte de arma após negativa da Polícia Federal. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível, e agora tá com outro problema lá na Justiça Eleitoral. Agora nesse domingo, o Ministério Público Eleitoral partiu para cima. Se você não viu, tem um vídeo aí explicando, né? O Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, desistiu de recorrer à Polícia Federal. Cansou. Ele agora vai tomar uma outra atitude, que suspender a autorização do vereador Gente, isso aqui é sério, tá? Isso aqui é sério. Eu não coloquei aqui a foto na capa para você não ficar assustado, mas isso é sério. Isso é de assustar. Realmente um negócio assim, você fala assim, mas não. Esse rapaz aí, né, esse policial federal, o chefe da Polícia Federal, não pode fazer isso. Eu fiquei aqui pensando, né? Mas você vai entender o porquê. Mas vamos lá. O que diz é o seguinte aqui, ó, tá? O que diz a matéria. O vereador Carlos Bolsonaro do Republicanos, tá um pouco pequeno aí pra você, né? Deixa eu aumentar aqui, que eu queria que você visse a foto do Carluxo. É estranho, né? Foto de Carluxo, que história é essa? Mas vamos lá. O vereador, desculpa pela piada, em pleno domingo. O vereador carioca, né, que é metido
deputado e senador que viaja, mora em Brasília, ninguém sabe o que faz lá no Rio de Janeiro, mas enfim. Voltando aqui. O vereador Carlos Bolsonaro prepara uma ação na justiça na tentativa de reaver o porte de arma, cuja renovação foi negada pela Polícia Federal. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro alega sofrer ameaça e apesar de ainda ter direito de recorrer à própria Polícia Federal, ele deve optar por outra via, que é a via judicial, por considerar improvável decisão favorável aí da corporação. E eu vou te dizer o porquê, o que vai acontecer com Carlos Bolsonaro. Eu vou dizer, você vai saber por que ele não vai... Enfim, mas vamos lá. O parlamentar teve o porte de uma pistola calibre 380 suspenso em julho. Aliados dizem que agora ele vai apresentar um mandado de segurança na Justiça Federal do Rio de Janeiro contra o superintendente da Polícia Federal, né, que é o Leandro Almada, nomeado aí já no governo Lula pelo atual ministro da Justiça, Flávio Dino. O mandado de segurança é um remédio constitucional, só para você que tá aí sem entender o que é mandado de segurança. É um remédio, salvo engano, é um remédio constitucional, né, que de certo modo, né, é utilizado geralmente pelos advogados e até mesmo por, salvo engano, estudantes de direito. Por quê? Né, para poder garantir um direito líquido e certo, ou seja, aquilo que não tem como, que tá na cara, que tá escancarado, que precisa, né, de certo modo obter ali aquele benefício na justiça e tá, de certo modo, consequentemente explícito, tá na cara. Para isso que serve um mandado de segurança. E aí, se for precisar apresentar prova, chamar testemunha, não é mandado de segurança, entendeu? É aquilo que tá evidente, tá? Eu falando aqui, né, dando essa pequena aulinha para você de mandado de segurança. Mas vamos lá. O Carlos Bolsonaro falou o seguinte, que vai ingressar com um mandado de segurança, né, um direito líquido e certo. A Polícia Federal, Carlos, pediu a renovação da concessão de porte de arma de fogo por 5 anos em todo o país. Ele argumenta nunca ter se envolvido em uma situação que desabone a sua conduta portando arma de fogo. E afirma ter, né, abre aspas, a cabeça a prêmio por sua atuação extremamente eficiente na política, tá? Então ele é um cara que ele atua demais, tem muitos projetos, combate, né, muitas coisas erradas lá no Rio de Janeiro e ele precisa ter arma. O vereador cita o atentado aí falando sobre uma outra situação, sempre aquela mesma história lá e tal, né? E diz o seguinte, que mora no Rio de Janeiro, em um dos municípios mais violentos do estado, que ocupa aí em um dos municípios mais violentos do estado, em que ocupa função pública, além de afirmar que possui qualificação técnica para operar o armamento, tá? Na negativa, a Polícia Federal contra-argumentou que a documentação juntada não é o suficiente para comprovar a efetiva necessidade por ameaças e riscos individualizados, plausíveis e atuais à sua integridade física, que justifiquem a concessão excepcional do porte de arma. Aí você analisando isso aqui e vendo tudo isso, você chega a crer no seguinte, e fala assim, cara, mas deve ter alguma... não é possível. Não é possível. Tem alguma coisa errada nisso daí. Aí você fala assim, como? O cara mora lá no Rio de Janeiro, um local extremamente... Ele próprio afirmou que ele não fez nada lá pelo Rio, ele fala que ele é atuante, mas não atuou na área de segurança pública. Tem alguma coisa errada nisso aqui, na teoria, não tem? E tem. Tá? Você vai saber o porquê aqui. É sério. Você vai saber. Fala assim, meu, mas cara, o cara mora no Rio de Janeiro, um local extremamente perigoso. Ele é um cara que tá envolvido aí na política. A gente sabe de uma série de problemas. Por que esse cara não pode ter o seu porte de arma aí legalizado, ou pelo menos aí disponível a ele? Aí você vai saber o porquê. Eu me perguntei, talvez você esteja se perguntando nesse momento, porque isso é independente de posição política, partido A, B ou C, mas você vai entender o porquê, tá? Então tá aqui o Carlos Bolsonaro questionando e você vai se surpreender. Eu só me liguei, você só vai se ligar, você só vai prestar atenção, você só vai saber quando chegar num determinado ponto aonde o cara vai explicar e aí você vai ligar uma coisa à outra. Mas vamos lá, isso aqui realmente tá interessante. Na negativa da Polícia Federal, ele falou que não encontra documento, mas na teoria, né?
Na teoria, tem todos os documentos. Em publicações das redes sociais, o vereador criticou a decisão da Polícia Federal e chamou o indeferimento de redondamente orquestrado, tá? E aí, você tá vendo a situação, e aí conta aqui um pouco que o Carlos Bolsonaro também tentou comprar uma arma, e aí fala que eu não vou falar o nome da nova, né? Mas enfim, em julho, mas Lula assinou um decreto que praticamente cortou, praticamente cessou, e a compra ficou, e o pedido de Carlos ficou restrito de novo. Agora, aqui tá o X da questão. Aqui você, assim, pelo menos na minha visão, e eu vou te dizer, aí eu vou dar minha opinião e você já vai ouvir, você vai conseguir compreender. Ele não vai recorrer à justiça, ele não vai recorrer à Polícia Federal, na minha visão, justamente por conta disso daqui. Ele não vai recorrer, não vai mesmo. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Futuro alvo da ação do mandado de segurança, que é o Almada, que comanda a Polícia Federal no Rio desde fevereiro, há 14 anos na corporação, onde também chefiou as superintendências do Amazonas e da Bahia. Aí você fala assim, tá, mas e daí? Tá, ele ganhou a projeção ao conduzir a investigação que indicou haver uma organização criminosa para atrapalhar a elucidação do assassinato, né, da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, tá? Então, tá aí. Eu não sei se ele tem motivos para proibir, essa aqui é a realidade, mas eu fiquei realmente surpreso com o que aconteceu. Por que é que o Carlos Bolsonaro, ele não tem, independente de gostar ou não dele e tal, né, das atitudes dele, do pai dele, da família dele, todo mundo lá, enfim, né, que não é pouca gente. Por que é que esse cara não tem o direito de andar enfim, andar aí de certo modo com o seu instrumento, né, que eles geralmente veneram? Por quê? Aí, de certo modo, você vai ver lá o que aconteceu, que o policial federal, né, a chefia aí é um cara muito experiente, há 14 anos, está aí praticamente há muito tempo nessa área. Ele ganhou um destaque por descobrir que havia, de certo modo, ali uma organização criminosa atrapalhando as investigações para desvendar aquele problema que aconteceu lá com a Marielle Franco. E tá aí. Agora, eu acho que o Carlos Bolsonaro não vai recorrer à justiça. Eu tenho quase que certeza. Porque, enfim, né? Aí cabe a você dar uma analisada, ver tudo isso aí, mas eu acho muito difícil. Ele não vai à justiça, não vai. Essa que é a realidade. Poderia ir à Polícia Federal? Poderia, só falar lá. Olha, eu preciso, de certo modo, do meu instrumento aí de defesa, porque nem eu, nem o pai dele, né, o Bolsonaro, não fizeram nada para melhorar a segurança do Rio de Janeiro. E, infelizmente, vivem uma situação extremamente delicada lá no Rio. Aí, né, por esses motivos, sabendo que eles não fizeram nada para poder melhorar, aí podem até conseguir. É isso, eu agradeço a você por ter acompanhado o vídeo até aqui, né? É uma situação difícil, complicada, né? Da qual a gente não, de certo modo, quer falar. É um assunto que muitas vezes a gente não quer falar, mas eu ouvi alguém mencionando ontem, um outro youtuber, explicando que às vezes a gente tem que pegar e esclarecer para a população. Talvez muitas pessoas não conseguem compreender. Gente, a política é muito séria, tá? E eu, sinceramente, de verdade, fica assim muito... A política brasileira, ela é complicada. Ela é complicada, mas eu tô aqui pra, de certo modo, esclarecer pra você. Se você quiser ajudar a gente aí pra comprarmos outras matérias, outros jornais e trazer uma matéria, isso é uma matéria exclusiva, tá? Isso é uma matéria exclusiva. Se eu não tivesse pago lá o jornal, eu não teria acesso pra poder passar essa informação pra você. Aí você fala assim, tem gente que fala assim, né? Às vezes meio brutão, fala assim, tá, mas e que eu tenho a ver com isso? Não, eu tô explicando pra você por quê. O que acontece? Se você não sabe quem são os políticos, você vai e vota em um cara que nunca fez nada e não faz nada e ele só complica a vida sua e a vida de todo mundo.
Só a título de curiosidade. Eu falei aqui de um político de Minas Gerais que não faz nada, né, pra mudar a história do estado lá. O que acontece? O cara é tão ruim no estado dele, mas tão péssimo como governante, tão péssimo, que o povo sai de lá do estado dele e atravessa, no caso, né, ali a divisa e vai para um outro estado, que é o da Bahia, procurar um hospital para receber um socorro. Tem condição uma coisa dessa? Aí o cara que ele não dá assistência no estado dele, o povo sai do estado deles e vão para um outro estado. É possível um negócio desse? Então, isso aí é questão de voto. A pessoa vota errado, aí sofre ele, sofre quem vota e sofre todo mundo por conta de um voto errado. Então, por gentileza, nos ajude aí, tem um Pix aí abaixo pra gente continuar comprando aí os jornais e trazer as matérias tops pra você, beleza? Aqui quem fala é o Cláudio Pereira, muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e a gente se fala na próxima. Um abraço aí, faz um L. Caluxo, eu acho que não vai rolar não, hein? Não vai não.